Com as quantidades de cada semente calculadas, é hora de preparar a muvuca, isto é, a mistura de sementes que será plantada. Antes de fazer a mistura propriamente dita, é necessário quebrar a dormência de algumas das sementes, pois do contrário não germinarão. Isto é feito aquecendo água à temperatura de chimarrão, isto é, em torno de 70 graus, e derramando-a sobre as sementes. Após 5 minutos, as sementes devem ser retiradas da água e escorridas em uma peneira, para em seguida mergulhá-las na mesma quantidade de água fria para dar um choque térmico. Precisam passar por este processo as sementes que têm casca muito dura e impermeável à água, como as de jatobá, tamboril, carvoeiro, embaúba, barbatimão, fava-danta, angelim de saia, favela, garapa, tento e pata de vaca. O próximo passo é inocular algumas das sementes de espécies leguminosas com rizóbio para aumentar a fixação de nitrogênio no solo. Podem ser inoculadas as sementes de leguminosas como tamboril, carvoeiro, angico, feijão de porco, feijão guandu e crotalária. O inoculante pode ser obtido através do site da Embrapa. Basta misturá-lo com água e as sementes na proporção indicada pelo fornecedor. Em seguida, as sementes precisam ser misturadas com terra, serragem ou areia, formando a muvuca. É importante fazer isso para que não ocorra separação entre sementes de tamanhos diferentes dentro do maquinário de plantio. Para áreas de até 4 hectares, a mistura pode ser feita com enxada. Para áreas maiores, deve-se usar betoneira ou outro equipamento que ajude a fazer uma mistura homogênea. As operações de plantio mecanizado de sementes são simples e fáceis de aprender, pois utilizam o mesmo maquinário já usado na propriedade para plantar pasto, milho, arroz, milheto ou soja. Há 2 técnicas diferentes para o plantio mecanizado de sementes de árvores. Uma para solos compactados de pastagens velhas e outra para solos descompactados de plantio direto. Em solos endurecidos, é importante a descompactação através de sulcador, arado ou grade. Entretanto, em locais muito inclinados, onde há maior risco de erosão do solo, é necessário primeiro fazer as curvas de nível ou terraços. 3 gradagens pesadas e 1 ou 2 nivelamentos são recomendados para pastagens muito degradadas com solos compactados. O solo deve ficar igual a um solo preparado para plantio de arroz, bem nivelado, para depois ser possível enterrar as sementes por igual a uma mesma profundidade. Essas operações de preparo do solo devem começar nos meses de seca, em julho ou agosto, para dar tempo de fermentar a matéria orgânica do capim no solo e enfraquecer as touceiras restantes. As muvucas de sementes podem, com essa técnica, ser plantadas à mão ou com plantadeiras de capim, como os lançadores de sementes Vincom e Tornado, ou mesmo em uma calcareadeira. Antes do abastecimento da máquina, é importante fazer a regulagem da abertura, adequando-a ao tamanho da maior semente que se tem na mistura, de forma que não ocorram entupimentos. Após o plantio a lanço, usa-se o trator com niveladora regulada na altura mais rasa possível para enterrar as sementes. Para melhorar o aproveitamento das sementes, podem ser feitas 2 muvucas. Uma de sementes médias, grandes e pesadas, que é plantada primeiro na área gradeada, sobre a qual se faz então o nivelamento leve, e outra muvuca de sementes leves e muito pequenas, plantada em seguida, lançando-a manualmente. Após o plantio dessas sementes mais leves, pode-se passar a corrente ou pneus para enterrá-las apenas 1 ou 2 centímetros, ou deixá-las para que se enterrem sozinhas com a chuva. As sementes que devem ser lançadas manualmente são as que têm asas, como as de ipê, caroba, guatambu, peroba e tingui, e aquelas muito pequenas, como as de mutamba, urucum, açoita-cavalo, aroeira, embaúba e lobeira.
Em solos descompactados, como aqueles cultivados há anos com plantio direto de soja e milho, não é necessário gradeamento. Pode-se fazer apenas a aplicação de herbicida para dessecação e em seguida plantar a muvuca de sementes na plantadeira mecanizada de grãos. O plantio é feito usando a caixa de adubo da plantadeira. Para garantir, entretanto, a passagem das sementes maiores, é preciso fazer uma adaptação, substituindo a botinha que se encaixa na mangueira flexível e conduz as sementes da caixa para o disco de plantio por um cano de PVC mais grosso para evitar entupimentos. É coisa simples e que não prejudica o funcionamento da plantadeira para uso normal na lavoura. A muvuca de sementes deve ser pesada para que se possa regular a saída da caixa de adubo de acordo com a tabela fornecida pelo fabricante, para a densidade planejada de sementes por hectare. O plantio, então, é feito da mesma forma que para uma lavoura comercial, com a altura dos discos da plantadeira regulada para enterrar as sementes no máximo 5 centímetros. Caso o capim cresça muito, ameaçando sufocar as árvores, será necessário um manejo para a manutenção do reflorestamento. Isto, em geral, só acontece quando ocorre algum problema no plantio. Para esse manejo, podem ser utilizados herbicidas seletivos ou meia dose de herbicidas generalistas de baixa toxicidade. A aplicação pode ser feita manualmente, usando a bomba costal ou mecanicamente através de pulverizadores, lembrando sempre de utilizar os EPIs, equipamentos de proteção individual necessários. O manejo também pode ser feito manualmente com roçadeira costal, foice ou facão, para garantir que as árvores recebam luz suficiente. Para se ter ideia dos custos, um plantio de mudas convencional gasta aproximadamente R$10.000 para estabelecer 1.700 árvores por hectare em uma área degradada. O plantio mecanizado de sementes, incluindo o custo das sementes e das operações de plantio, fica em torno de R$3.000 por hectare, isto é, menos da metade do custo de um plantio com mudas. Todos os meus sonhos na vida eu realizei. Sou um homem que, se eu morrer hoje, eu moro tranquilo. Lá no sul eu tinha um sonho de criar gado e não tinha solução. Tinha sempre um amor para ter um dia uma fazenda, né? E surgiu a oportunidade e eu peguei com as duas mãos e vim para cá. Volta e meia me surge alguma coisa nova para fazer, para ajudar, para deixar, para ter exemplo um dia. E eu falei, não, eu desmatei aqui lá, vou florestar de novo. Vou ajudar, a ver se eu ajudo um pouco o meio ambiente. É isso. Mais do que recuperar áreas e estar dentro da lei, contribuindo para salvar a água boa do Xingu, o reflorestamento com nativas representa uma atividade econômica lucrativa, que pode ser melhor explorada pelos produtores. O vídeo Ganhando Dinheiro com a Reserva Legal mostra algumas possibilidades para obter esse retorno econômico. O Xingu é a cada dia mais uma prova de que conciliar a preservação da natureza e o crescimento econômico é um sonho perfeitamente possível. Um sonho de todos nós. Recuperar as nascentes do rio Xingu não é só uma luta do Instituto Socioambiental. É uma luta do índio, do comerciante, do agropecuarista, de toda a nossa gente. Icatu Xingu, salve a água boa do rio Xingu. Vamos unir nossas forças, lutar pela vida. Não deixe morrer as nascentes do nosso Xingu. Icatu Xingu, afluentes que formam a nossa maior riqueza. E o Xingu, um gigante tão frágil nas mãos do homem.
nascentes é nossa missão. Deixa brotar a semente da preservação. O índio, a mata, precisa da água do rio, Parque do Xingu, cartão postal no coração do Brasil.